Olá, pessoal. Saudações a todos os que estão vendo esse canal pela primeira vez. Eu me apresento, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com o ensino e educação de todos aqueles profissionais que têm a topografia como uma disciplina de seus currículos. Na aula passada, nós falamos sobre a seleção de faixas de terreno, né, seleção, o estudo do traçado de uma estrada, e ressaltamos que é uma das fases mais importantes da estrada. E também destacamos, né, e chamamos atenção de que a mão de obra especializada para essa parte, né, os engenheiros, tanto civis quanto cartógrafos e agrimensores, eles não têm nos seus currículos uma ênfase para essa parte de estudo de traçado, usando essa parte de esses recursos de fotointerpretação, e isso faz com que o engenheiro civil fique dependente de se apresentar para ele já uma estreita faixa de terreno mapeada numa escala lá de anteprojeto, de projeto final, e nessa estreita faixa ele vai fazer o estudo, o projeto, né, fazer os alinhamentos, o traçado das curvas com e sem transição, e assim por diante, de modo que todos os problemas que surgirem ali terão que ser resolvidos. Se existe uma outra posição do terreno, um outro vale, em que essa estrada pudesse ser colocada, ele não tem como saber, ele tem que resolver os problemas ali. Então, nós vamos prosseguir dando essas noções de estudo de traçado, já com esses recursos de fotografias aéreas, de análise do terreno com estereoscópio de espelhos. Vamos ver nessa e na próxima aula, já para que esse assunto fique mais palatável para aqueles que querem se desenvolver, querem se aperfeiçoar, querem aprender essa parte de estradas. Então vamos ver essa questão do estudo de traçado, focalizando o caso em que existem fotografias aéreas na área e não se fez uma restituição aerofotogramétrica dessas fotografias. Então elas existem ali e o engenheiro pode lançar a mão delas para fazer o estudo de traçado usando o estereoscópio de espelhos, fazer assim estudo de variantes, aquele traçado principal que ele esteja estudando, né? Ou então ele pode ter feito aquele estudo do traçado numa escala pequena, né, como essas bases cartográficas do IBGE, com base em fotografias aéreas de 1 para 60 mil, e a parte de a restituição em 1 para 50 mil, e existirem ali no terreno fotografias aéreas na escala 1 para 30 mil, 1 para 20 mil, e ele pode, nessas fotografias existentes, estudar variantes ao traçado e até aperfeiçoar aquele traçado que ele está fazendo, usando essa fotointerpretação e usando também essa barra de paralaxe para calcular os desníveis dessas variantes que estamos traçando. Vamos ver alguma coisa, então. Então, esse trabalho, então, ele será feito no escritório, né? Então, antes de ocupar o terreno, o engenheiro está trabalhando ali no escritório, fazendo esse estudo do traçado, ou então pode ser concomitantemente, né? Ou no próprio terreno, ter um gabinete, e ele lá pode fazer seus estudos de fotografias aéreas, sua fotointerpretação e seus estudos de variantes para se desviar de algum obstáculo, de alguns problemas que existam, e ele queira usar essas fotografias aéreas para sanar, para melhorar o traçado existente. Então, ele nessas fotografias aéreas, com base, usando o estereoscópio, né, vamos
na próxima aula, já falar mais do uso desse estereoscópio de espelho ou de bolso. Nas fotografias aéreas, usando esse estereoscópio, ele vai identificar ali as linhas de cumeada do terreno, né? Essas linhas de cumeada, que são os divisores de água, vão delimitar as bacias hidrográficas para que ele fique tendo essas feições topográficas que ele possa usar para fazer o seu estudo de variantes, né? As gargantas são pontos importantes no traçado de estrada, as encostas íngremes para evitá-las, identificar os vales transversais, são aqueles vales secundários, né, que vão, os rios são afluentes do vale principal, e fazer um ensaio do traçado dessa variante, né, que ele esteja querendo estudar, nesse traçado do vale, ou então usando esses vales transversais, de modo que ele possa, saindo desse fundo do vale ou de algum ponto da meia encosta, e atingir essa garganta para passar para outra bacia hidrográfica nesse estudo dessa variante, né? E ele então vai ter um esboço, né? Vai ter por onde essa variante pode passar. Ele então pode fazer um ensaio desse traçado, né? Ponto a ponto, segmento a segmento, né? Dessa variante até alcançar a garganta. E esses segmentos que ele vai estudando ali nas fotografias aéreas, ele pode medir os desníveis entre os pontos extremos desses segmentos para ver se eles estão com a declividade compatível com aquela das especificações que aquela estrada ou aquela variante tem que cumprir, né? Pode traçar perfis daquela linha de ensaio, daquela variante, e calculando então essas declividades desses trechos intermediários. Eu dou um exemplo aqui de algumas feições topográficas para quem não está muito familiarizado, né? Então, o que se chama garganta é assim uma feição hidrográfica. Aqui tem uma garganta, aqui está o esboço, como se fosse assim de uma estrada, né? De um traçado. E temos aqui na garganta, nesse ponto aqui, o relevo, ele desce para um sentido e desce para o outro sentido contrário. Tá vendo? Temos aqui curvas de nível de 815 metros, 810, e do outro lado também 815, 810, 805. E para a direita e a esquerda, o relevo sobe. Então temos aqui 820, 830, 835, para lá e para a esquerda também. Então é o que se chama aqui uma garganta. Essa garganta é um ponto muito bom, que é por onde se passa com o traçado de uma bacia hidrográfica para outra, né? Temos aqui o que se chama um morro, né? Essa feição isolada, é importante também no traçado, que pode ser assim uma fonte de empréstimo, né? De material para a construção da estrada. Aqui o que se chama uma grota, né? E aqui o Talweg é uma palavra alemã que quer dizer caminho da água. E essa parte mais funda aqui da encosta, é por onde a água da chuva passa ou de alguma nascente. É o caminho da água, é o Talweg, né? Então isso aqui são alguns exemplos, aqui um rio esboçado e assim por diante, né? Esse é o estereoscópio de espelhos que é usado, e aqui são fotografias aéreas existentes. Então essas fotografias aéreas existentes, elas são criteriosamente colocadas numa mesa. Nós vamos ver na próxima aula como é que se faz isso, e pode-se ter então uma visão estereoscópica, quer dizer, pode-se ver o terreno em 3 dimensões, observando-se essas duas fotografias tiradas com uma superposição longitudinal, como nós já vimos. E esse aparelhinho aqui complementar é chamado uma barra
de paralaxe. Essa barra de paralaxe ela tem um parafuso aqui, né? Está o comando do parafuso, um parafuso micrométrico, em que ela permite medir distâncias com centésimo ao centésimo do milímetro, né? Então temos duas plaquinhas aqui de cristal. Essas duas plaquinhas de cristal colocadas aqui no modelo que se está vendo em 3 dimensões, o operador tem a sensação que uma marquinha que está assinalada aqui nessa plaquinha de cristal, ela flutua, ela aumenta a cota ou diminui a cota, né? Ela fica flutuando nesse modelo óptico à medida que ele aproxima ou afasta essas duas plaquinhas luminosas. Então ele pode ter a sensação que a marquinha encosta no solo, então ele está vendo aqui uma leitura nessa régua milimetrada, né, até ao centésimo do milímetro, toma essa leitura e depois ele pode botar essa marquinha no outro extremo, num outro ponto, né, e ele vai então também fazer essa leitura. Isso é o que se chama, que ele está medindo a paralaxe, e com essa diferença das duas leituras, a diferença de paralaxe, poderemos determinar o desnível. Vamos ver isso em detalhes na próxima aula, como isso se faz. E isso então será visto, né, permitirá então, né, essa diferença de paralaxe, calcular o desnível, e esse desnível entre os dois pontos permite que se tenha a declividade da reta que liga esses dois pontos assinalados na fotografia aérea. E nessas fotografias aéreas, então, ele pode, com um lápis dermatográfico, ele pode destacar essas feições topográficas, ele pode assinalar os vales secundários, as linhas de cumeada, ele pode fazer todas esse destaque, né, de todos esses detalhes que muitas vezes, até na carta topográfica, eles são omitidos, e para esse estudo da variante ele vai ser muito útil. Então aqui vemos o operador olhando aqui o par estereoscópico, em que ele está vendo o relevo aqui em 3 dimensões, e ele com um lápis dermatográfico, né, ele vai assinalando o que ele tem interesse aqui de ver. No nosso caso, o operador teria interesse em destacar o caminhamento que poderia ser feito por aquela variante da estrada, né? Esse aqui é um outro tipo, à direita aqui da imagem, é um outro tipo de estereoscópio, chamado estereoscópio de bolso. Esse é o chamado de espelhos, e esse aqui é o chamado de bolso. Então ele também, colocado aqui sobre esse par estereoscópico, ele se vê a fotografia, né, um modelo aqui, esse estereograma, em 3 dimensões, e ele pode então fazer o estudo de fotointerpretação, assinalar tudo isso e fazer o estudo da variante. Eu assinalei aqui numa foto, numa imagem do Google, só para dar uma ideia de uma paisagem, né? E essa paisagem poderia estar assinalada naquelas fotografias aéreas, né? Aqui a do Google, e o operador podia destacar então esses vales, né? Os talvegs, porque ele está vendo em 3 dimensões, ele vê os fundos do vale e vai com um lápis dermatográfico, vai desenhando assim, assinalando os fundos do vale, vai vendo aqui. E ele pode, então, fazendo isso aqui em todas as bacias hidrográficas, vai indo, assinalando todos os vales. Então, ao assinalar todos os vales, uma outra feição topográfica, né, se destaca, porque vocês veem que aqui, ó, onde essa rede de drenagem, isso é chamado uma rede de drenagem, né, onde escoam as águas. Reparem que ela forma assim a espécie de uns V's, e onde o V tem esse vértice, é para onde a água vai. Ó. Isso aqui, a água vai para onde esses vértices estão assinalados. Né? Então, aqui reparem que há uma região em que a água vai
escoar para um vale e depois uma região que escoa, né, para outro vale. Então é como se tivesse um divisor de águas aqui, em que essas águas vão para uma vertente ou para outra. Então pode-se também assinalar esses pontos mais altos aqui dessa parte, dessa feição topográfica, que ela é chamada o divisor de águas. E nesse divisor de águas também se vê aquela parte assim mais profunda, né? A parte em que ele fica com uma cota mais baixa, olhando-se em três dimensões. Aqui se vê uma cota mais baixa, onde são as gargantas, né? Aqui são as gargantas, tem uma garganta aqui, outra garganta. E aqui não, o relevo vai para lá, desce para cá, e aqui vai subir para cada um desses outros sentidos. É uma garganta, aqui temos outra garganta, né? E temos assim. Então temos o vale transversal, as gargantas, os divisores. Aqui é o vale, né? O vale principal, aqui o fundo do vale. Então por aqui vai o rio principal, onde esses outros são afluentes, né? Então por esse vale, quando há uma estrada, essas estradas, esse traçado é chamado traçado de fundo de vale. E o traçado, quando precisa passar de uma bacia hidrográfica para outra, então ele vai ter que subir as encostas e procurar uma dessas gargantas para ultrapassar uma vertente, né, e ir para outra bacia hidrográfica. Então, por exemplo, se tivéssemos aqui um ponto A e um ponto B, temos aqui uma outra estrada aqui nesse ponto B e aqui nesse caminho aqui e tal, esse ponto A. Então, vamos supor que estivéssemos querendo passar desse ponto A por um traçado para esse ponto B. Então, traçando aqui essa linha reta, tracejada aqui, teremos o traçado direto. Mas nós vemos aqui que esse traçado direto, né, se vocês estivessem olhando em três dimensões, com o estereoscópio de espelho, iam ver que aqui tem uma movimentação muito grande nesse relevo. O relevo sobe, desce, chega aqui no divisor de águas, aqui talvez tivesse até que ter um túnel. Então não é um traçado apropriado para uma variante, né, o próprio traçado. Então tem que fazer uma variante, né, um percurso que possa subir essa encosta por essa vertente. Então, nós temos aqui o ponto 1 e o ponto 2. Então, com o estereoscópio de espelho, nós podemos assinalar esses dois pontos e com a barra de paralaxe, nós medimos a paralaxe nesse ponto 1 e nesse ponto 2 e pela diferença de paralaxe, nós determinamos a diferença de nível entre esses pontos 1 e 2. E, sabendo a escala aproximada da foto, temos aqui o desnível e essa distância, medida aqui na escala da foto, temos o declive desse segmento 1, 2, e vemos se ele está apropriado. Então, vemos se a posição desse ponto 2 é ou não apropriada, pode ser modificada aqui. Uma vez fixada, vamos para um outro ponto, um ponto 3, e fazemos a mesma operação. Medimos a paralaxe no ponto 3, comparamos com a medida da paralaxe no ponto 2, a diferença de paralaxe vai nos permitir calcular a diferença de nível e vamos ver a declividade desse segmento 2, 3 e ver se está de acordo com as rampas que aquele traçado daquela variante poderá ter, né? E vemos assim também o ponto 4, né? Aqui temos mais um divisorzinho de águas aqui, né? Aqui é um vale secundário, aqui é outro. E vamos ver nesse ponto 4 a mesma coisa, vemos o declive do 4 e vamos assim sucessivamente, ali no estereoscópio de espelho, olhando em estereoscopia e com a barra de paralaxe medindo os desníveis, fazendo o estudo dessa variante aqui nos pares estereoscópicos, mudando a posição dos pontos até que os desníveis fiquem compatíveis com a declividade permitida para a variante, até chegarmos aqui numa garganta. Chegando aqui na garganta,
podemos então passar para outra vertente. Então vamos para um outro ponto da outra vertente, medimos a diferença de paralaxe, estando apropriada, mantemos esse ponto 10, não botamos em outra posição, e depois vamos finalmente para o ponto B, o último ponto, e vemos que podemos chegar lá. Então reparem que essa técnica, né, de estudo de traçado usando barra de paralaxe com estereoscópio de espelhos, ela é muito usada. Eu usei muito essa técnica na minha vida profissional e ainda pode ser usada. É um aparelho muito barato que pode ter qualquer escritório de estradas, né? Pode ter esse aparelhinho e pode ser muito útil aqui para fazer esses estudos, para limitar ou excluir áreas que realmente não pudessem passar por ali a estrada, né? Isso podia ser também aqui na zona rural, em que o engenheiro agrimensor tivesse que fazer uma estrada aqui na propriedade rural, né? Então ele aqui com as fotografias aéreas e a barra de paralaxe fazia esse estudo, o estudo sendo feito aqui, depois ele pode ou fazer o projetinho, né, a exploração locada lá no terreno, fazendo o levantamento topográfico aqui direto, mas já sabe por onde vai passar, pode fazer um levantamento topográfico direto, ou então fazer um planinho de voo aqui com o drone e pegar a restituição, e na restituição fazer o projetinho lá dessa estrada vicinal e fazer todas as concordâncias do desenho geométrico, do projeto geométrico, em planta, perfil, tudo direitinho, e fazer a locação desse projeto e orientar a construção e fazer essa construção. Então reparem que isso é um aparelhinho antigo, mas vamos dizer assim, dizer que agora não se faz, esse projeto está arcaico, esse método está arcaico, que é antigo, não, isso não é verdadeiro, isso é uma falácia, que a técnica mais apropriada é aquela cuja precisão que ela esteja fornecendo é compatível ali. Então, você pode se fazer um levantamento usando R$ 10. Por que vai se fazer usando já essa tecnologia moderna, estação total, GPS, não sei mais lá das contas, que ficaria, em vez de R$ 10, ficaria R$ 1.000, podendo fazer isso aqui lá no terreno. Né, senhores? Então fica aí essa mensagem para vocês, que o trabalho mais apropriado é o que faz o trabalho adequado, mais barato possível. Então, na próxima aula, nós vamos ver como medir essa diferença de nível em função da diferença de paralaxe, usando o estereoscópio de espelho. Terminamos aqui, espero que tenham gostado da aula, complementar esses assuntos para vocês. Obrigado por tê-la assistido. Compartilhem, dê um like para o Google sugerir esse nosso canal para outras pessoas. Façam sugestões e até a vista, pessoal!